Será que foi? Sim. Bom, pessoal, então vamos dar início. E antes da gente começar a falar, então, sobre o tema, né, o tema da aula de hoje, que é Fundamentos Científicos da Psicologia, lembrando, então, que essa é a aula 6, mas ela se refere ao encontro, se eu não me engano, encontro 8, tá? Por quê? Só para vocês entenderem, lembrando que é o tema 6, mas como não são todas as aulas que a gente conclui um único tema na mesma aula, e por isso que vai dando aula 8, tema 6, tá bom? Só para vocês não se perderem aí. Eu postei para vocês lá no AVA, vocês vão encontrar o trabalho que vocês devem fazer para essa disciplina, tá? Que é um trabalho que eu passei a explicação para a Kátia pelo e-mail, e também acredito que ela já deve ter encaminhado para vocês no grupo de vocês, o trabalho que vocês devem realizar e entregar até o dia 20 de abril, tá? Como que vocês devem fazer isso? Só para lembrar. Enviem para o e-mail da Kátia, não mandem diretamente para o meu e-mail, porque eu fico muito preocupada de receber, eu estou recebendo e-mails assim, vocês não têm ideia da quantidade de e-mail que eu recebo por dia, e aí eu tenho medo de comer bola. Se eu recebo direto da Kátia, eu baixo tudo, gravo numa pastinha, e aí eu não corro esse risco de perder, tá bom? É um trabalho, pessoal, relativamente simples, tá? Que vocês vão conseguir realizar fazendo buscas na internet de artigos, de textos, que vai tratar sobre a contextualização da psicologia, do surgimento da psicologia no Brasil, tá bom? Deixa eu só pedir, Edmilson, por favor, bloqueia aí o seu microfone para não dar muita interferência. Acho que só está faltando o seu aqui, por gentileza. Vamos ver. Aí, muito bem, melhorou. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa busca, tá? Encontrar material. Utilizem também os slides de aula. Vai ter bastante conteúdo lá sobre esse assunto. E vocês vão perceber que eu coloquei algumas perguntas que são perguntas que vão servir como um guia, tá bom? Mas eu não gostaria que vocês simplesmente respondessem as perguntas. Então, não é assim, pergunta 1, resposta, pergunta 2, resposta. A ideia não é essa. A ideia é que vocês possam mesmo elaborar um texto, tá? E nesse texto vão aparecer as respostas dessas perguntas. Então, são perguntas norteadoras, tá? São perguntas que vão guiar o caminho de estudo de vocês. Tudo bem? Essa é uma disciplina que é uma disciplina básica, tá? É uma disciplina que na minha época, né, quando eu estudava, ela se chamava psicologia geral, né? Hoje tem esse outro nome. Mas qual é a ideia? É apresentar para o aluno o que é a profissão de psicólogo, quais são as implicações de ser psicólogo no Brasil. Então, basicamente, o trabalho de vocês é fazer uma pesquisa sobre isso. E não esqueçam, então, a data, tá? Vai ser a partir não, eu preciso que vocês enviem até o dia 20 de abril. É a mesma data do trabalho de história para não ter confusão. Então, vocês vão ter aí comigo 2 atividades em disciplinas diferentes. O trabalho também é em dupla, tá bom, pessoal? Pode fazer na mesma dupla que vocês já estão fazendo o trabalho de história, não tem problema. Se quiser mudar a dupla também não tem problema. Se quiser fazer individual, pode ser também. Combinado? Muito bem. Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, depois vocês podem me mandar por e-mail e aí eu vou tentando esclarecer as dificuldades de vocês. Tá bom? Em relação à prova, a gente vai ter uma reunião, nós, né, professores, vamos ter uma reunião. Nós estamos aguardando algumas orientações, porque a princípio essa prova, a prova primeira, né, ela ia ser adiada. Depois parece que não, que vai haver essa avaliação
vai ser realizada pelo AVA, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser essa avaliação, mas parece que vai ter e que vai ser mantido o calendário oficial, tá? Mas, para não gerar aí muita ansiedade, eu prefiro aguardar essa reunião para depois conversar com os representantes de sala e vou passar para eles como vai funcionar essa avaliação para vocês poderem ter ciência disso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilinhos? É, Kátia. Pois não. Oi, Aí Kátia. eu faço a mesma coisa no trabalho, eu mando no dia 22 para você, é isso, né? Isso Espera até o mesmo. dia 20 Aí você me manda no manda. dia 22. Perfeito. Eu não pedi dia 21 porque é feriado, né? Eu quero que você tenha aí todo o direito de descansar e não ficar se preocupando com o trabalho. Por isso que eu estou pedindo para o pessoal enviar até o dia 20, para não ficar incomodando você, tá? No feriado do dia 21. Combinado? Então, muito bem. Pessoal, vamos então dar início ao tema da nossa aula de hoje, mas antes da gente começar, queria saber se ficou alguma dúvida, se houve alguma reflexão em relação à aula da semana passada, se está tudo ok, se a gente já pode passar aí para os fundamentos científicos da psicologia. Alguém precisa de alguma ajuda em relação à aula da semana passada? Não? Tranquilinhos? Muito bem, então vamos iniciar. Cadernos e canetas em mãos. Anotem, por favor, então, o tema da aula de hoje, que é Fundamentos Científicos da Psicologia. Pessoal, vocês estão aí? Oi? Acho que aconteceu alguma coisa. Sim, saiu o slide. Ok, só saiu o slide só, professora. Espera, calma, gente, já vou achar ele aqui de novo. Problemas de internet. Vamos ver se ele já vai aparecer. Ixi, ele está carregando. Espera aí, pessoal. Que estranho. O que vocês estão vendo agora? Você. Tá aparecendo você. Tá. Eu tô vendo a senhora e aí a Kátia. Agora Tá, sim, agora acho que vai carregar. Acho que tá entrando. Tá Muito bem. carregando agora. Agora foi. Legal. Foi. Aí, muito bem. Opa, continuam vendo? Tá ótimo, apareceu. São Vai. fundamentos científicos da psicologia. Vamos lá. Agora Nossa, sim. é que tá cheio de coisa aqui. Pera aí, gente. E nem eu tô conseguindo ver o meu próprio slide. Muito bem. Bom, eu coloquei para vocês aí primeiro para a gente começar essa reflexão, porque a gente vai precisar entender, pessoal, como que a psicologia ela pode ser uma ciência e qual é o sentido de ciência que nós atribuímos para a psicologia. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reflexão, porque existe uma linha bastante... Oi. Assume o controle dos slides para ninguém ficar passando depois. Tá, não, eu já bloqueei aqui, só eu que consigo mexer neles, tá bom? Beleza. A gente está aqui já estamos aqui no primeiro. Então, pessoal, existe uma linha tênue, né? Costumo falar que existe uma linha muito tênue aí entre a questão da ciência, né, e a questão da não ciência. Desculpem, gente.
Minha voz anda sofrendo demais nessas aulas. Ai, ai, ai. Sobe mais um minutinho, que eu tô vendo que o negócio tá engasgado. Peraí. Eu juro que não é coronavírus, tá? É de falar demais. Então. Ai, pera. Nossa senhora, peraí que agora eu fiquei mais descabelada que nunca. Apesar que vocês não estão me vendo, né? Então, tudo bem. Acho que eu me recuperei, mas daqui a pouco me dá outra crise de tosse de novo. Então, pessoal, existe uma linha muito tênue entre o que é ciência e o que não é ciência quando se fala em psicologia, né? Aliás. Então, a gente precisa ter um debate e uma discussão profunda sobre isso, porque a coisa mais comum que a gente costuma ouvir do senso comum é: eu sou psicólogo da vida, né? Ou então parece que toda manicure, né? Ou toda vizinha, ou sempre tem algum parente, né? Que sempre fala assim: eu não estudei psicologia, mas eu sou o psicólogo da vida. Existe uma certa verdade nisso que as pessoas falam, porém, certamente elas desconhecem que verdade é essa. Quando uma pessoa fala que ela é psicólogo da vida, ela não está se referindo à profissão de psicólogo, né? Porque para você ser psicólogo, você precisa ter um embasamento científico. Então, você precisa ter um conhecimento da psicologia científica. Porém, a psicologia científica, ela precisa das experiências empíricas, ou seja, daquelas experiências que são baseadas no senso comum. A psicologia, ela tem como material de estudo exatamente essas experiências que estão baseadas no senso comum. Então, quando alguém diz, sou psicólogo da vida, ela está querendo dizer o seguinte: já tive muitas experiências sobre questões relacionadas ao comportamento humano, que fazem com que, de alguma maneira, eu tenha um conhecimento sobre o assunto, tá? Então, basicamente é isso que a pessoa está se referindo. Porém, como eu coloco aqui para vocês no primeiro slide, é preciso ter o bom senso de não aplicar a psicologia do senso comum em situações que requer a psicologia enquanto ciência, tá? Quando a gente está falando de psicologia enquanto ciência, nós estamos falando de avaliação psicológica, nós estamos falando de laudos, nós estamos falando da psicologia clínica, nós estamos falando de métodos e técnicas que são utilizados na psicologia dentro das empresas, na psicologia dentro das escolas, dos hospitais. Então, é nesse aspecto que nós estamos falando da psicologia enquanto ciência, ok? Então, a psicologia do senso comum, ela não pode ser utilizada quando nós estamos em situações em que exigem a psicologia enquanto ciência. Tudo bem? Vamos passar aqui, então, para o próximo slide. Eu fiz aqui uma contextualização histórica do surgimento da psicologia. Muito embora a turma de vocês, vocês estão estudando, inclusive comigo, né, em história da psicologia, como se deu o nascimento da psicologia. Então, eu vou falar de uma maneira um pouco mais resumida desse slide, porque vocês já estão estudando isso em outra disciplina.
A palavra, pessoal, psicologia, ela, na sua origem, ela vem da palavra psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. Logo, estudo da alma, ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que há uma confusão muito grande quando se fala de psicologia. Por quê? Porque a palavra alma, ela remete a uma perspectiva um pouco mais religiosa, ela traz aí um aspecto mais relacionado a uma metafísica, né? Então, ela traz a ideia de que a psicologia poderia ser um estudo que ultrapassa os limites da ciência positivista, ok? E aí, como vocês já estão estudando em história, de fato, nem sempre a psicologia pertenceu, né, a uma área específica do conhecimento como ela é hoje. A psicologia nem sempre se baseou em propostas metodológicas do modelo positivista de ciência. No seu início, né, quando a gente começou, quando a gente não, né, porque isso já tem muito tempo, lá, quando a gente fala de filosofia clássica, na Idade Antiga, quando a gente fala sobre os filósofos clássicos, então, nós estávamos falando de uma área da filosofia que queria estudar as questões relacionadas aqueles aspectos que transcendiam o comportamento humano, e para isso existia dentro da filosofia uma disciplina que foi denominada psicologia, tá? Então, a psicologia, ela nem sempre teve esse aspecto de ciência, ok? Então, no seu início, a ideia era compreender como se davam esses aspectos da psique, esses aspectos da alma, que era aquilo que transcendia a nossa questão corporal, o nosso comportamento, e os filósofos, então, chamaram essa área do conhecimento de psicologia. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, deem aí um joinha. Muito bem. Obrigada, Kátia. Escrevam aí no caderno de vocês para poder ser um resumo bacana do que a gente está começando, tá bom? Então, escrevam assim. Nem sempre a psicologia teve o aspecto de ciência. Abre parênteses, dentro do modelo positivista. Vírgula. No entanto, os estudos sobre a natureza e comportamento humano remontam Sobre a natureza, Thaís, depois. a natureza e comportamento humano remontam, ou seja, vem, né? O século V antes de Cristo. Quando os filósofos gregos da antiguidade
como Sócrates, Platão e Aristóteles? Como Sócrates, Platão e Aristóteles empenhavam-se para resolver questões relacionadas à memória, aprendizagem, motivação. Gente, vou abrir a porta que a minha cachorra tá louca aqui. Pera aí um pouquinho. Motivação, percepção, pensamento e comportamento anormal. Ponto. Nessa época, o lugar reservado para o estudo dessas questões dava-se o nome de psique. Acho bacana vocês colocarem que psique, né, significa alma, logos, estudo. Bem, eu coloquei para ponto final, tá, gente? Eu coloquei para vocês um link do YouTube, um videozinho muito bacana que vai falar sobre exatamente essa parte, tá? Sobre essas questões da psicologia que remontam aí à filosofia antiga, filosofia clássica, que vocês podem ver para complementar os estudos de vocês. Tudo bem? Então, vamos aqui passar para o próximo slide. Então, como um campo de estudo mais recente, a chamada psicologia moderna teve seu início há cerca de 200 anos. Quando a gente fala sobre psicologia moderna, nós estamos falando da psicologia enquanto ciência, ok? Tendo como base a filosofia e outros campos de estudo científico para reivindicar uma identidade própria com um estudo formal. Também isso não é novidade mais para vocês. A filosofia sempre estudou a natureza humana por meio da investigação, da intuição e da generalização, baseados nas próprias experiências de vida. Vejam, baseado nas próprias experiências de vida, nós estamos aqui falando de experiência de senso comum, de experiências empíricas, ok? Somente quando pesquisadores passaram a confiar na observação e na experimentação minuciosamente controladas para estudar a mente humana, é que a psicologia começou a adquirir uma identidade distinta de suas raízes filosóficas. Então, tá vendo essa parte grifada? Escrevam aí no caderno. É exatamente isso que eu vou colocar para vocês agora, tá? Então, na outra linha, somente quando pesquisadores passaram a confiar na observação,
somente quando pesquisadores passaram a confiar na observação e na experimentação, minuciosamente controladas, Passaram a confiar na observação e na experimentação, minuciosamente controladas, para estudar a mente humana, é que a psicologia começou a adquirir uma identidade distinta das suas raízes filosóficas. Ponto. Assim, ponto, assim, a psicologia moderna, entre parênteses, psicologia científica, utiliza uma metodologia precisa e objetiva para lidar com seu objeto de estudo. Ponto. Desde a separação da filosofia, a psicologia vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas técnicas e métodos para aprimorar a precisão e a objetividade de sua atuação. Ponto. Ficou claro para vocês o que vocês escreveram aí, pessoal? Acho que isso não é novidade nenhuma por enquanto, porque a gente está estudando isso exaustivamente nas aulas de história, tá? Só uma revisão para contextualizar. Muito bem. Vou ler para vocês aqui o slide 5. Do século XVII ao século XIX, as ciências físicas e biológicas já tentavam decifrar os processos mentais.
A fisiologia estudava quais mecanismos físicos estavam por trás dos processos mentais. E a filosofia também buscava entender... Nossa, o meu slide fica ruim aqui. Espera aí, opa. E a filosofia também buscava entender o comportamento da mente. Assim, a união dessas duas disciplinas tão distintas nasce a psicologia. Só escrevam essa observação aí embaixo no caderno de vocês. A psicologia nasce, então, da união entre a física e a fisiologia. A física e a biologia, isso? Não, a fisiologia. Tudo bem? Muito bem. Ai, gente, peraí. Me perdi. Bom, a psicologia pode ser entendida como uma ponte entre a fisiologia e a filosofia. Se pararmos para fazer uma análise, a fisiologia trata de trabalhar o conceito de cérebro físico e a psicologia trata de fazer uma análise dos efeitos e qualidades dos processos mentais desse cérebro para a formação de ideias, que já é do âmbito filosófico. A filosofia foi o primeiro ramo a expor as ideias, as maiores perguntas do homem, como a origem da vida e o porquê de estarmos aqui. Ou seja, essas são questões de cunho existencial, tá? Que são questões relacionadas à filosofia e que a psicologia passou a se interessar também. A relação entre a máquina material, o sentir, o pensar, o comandar o corpo de uma forma imaterial e a mente, que seria a ligação entre essas duas áreas. Ok? Podemos passar. O cérebro, ainda que talvez seja a mais complexa estrutura na Terra, talvez inclusive no universo, é um objeto... Nossa, gente, os meus slides... Peraí. Deixa eu tentar tirar uma coisinha aqui. Peraí, só um minutinho. É que tem um... que está em cima do... Ou é só para mim que está aparecendo assim? Um monte de a sua voz informação. se perdeu agora, não dava para entender o que você falou. Peraí. É porque tem alguma coisa estranha aqui no meu slide. Vocês estão conseguindo visualizar somente o slide ou aparece algumas coisinhas em cima do slide também? Não, está aparecendo só o slide. Tem um linkzinho que onde aparece a câmera, microfone, essas coisas que fica abaixo, pelo menos no meu computador. É, deve ter um jeito de fazer isso aqui para mim também. Mas tem, isso, esse link que está impedindo você de ver? Essa barrinha? Sei, tem um monte de coisa. Peraí. Vou pedir para vocês não mexerem nos slides, por favor. Eu vou bloquear aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar, ver se eu consigo. Tá. Eu vou pedir para alguém ler. Kátia, você pode ler? Fica ruim para você? Porque para mim tá bem ruim aqui para conseguir ler. Aí eu prefiro só comentar. Posso ler, sim. O cérebro, então, vamos lá. Ainda que seja a mais complexa estrutura existente na Terra, talvez no universo, é um objeto bem definido. Ele é uma entidade material localizada dentro do crânio, que pode ser utilizado, tocado e manipulado.
É composto de substâncias químicas, enzimas e hormônios, que podem ser medidos e analisados. Sua arquitetura é caracterizada por células neuronais, vias neurais e sinapses. Seu funcionamento depende de neurônios, os quais consomem oxigênio, trocando substâncias químicas através de suas membranas, e mantendo estados de polarização elétrica interrompidos por breves períodos de despolarização. Mas e a mente? Tá, muito bem. Vejam que a gente está falando aqui de uma estrutura biológica. Então, quando nós falamos de cérebro, nós estamos falando de uma estrutura biológica. Então, escrevam aí no seu caderno. Cérebro se refere, o conceito, né, de cérebro se refere a uma estrutura biológica composto por substâncias químicas enzimas e hormônios. Muito bem. O cérebro pode ser analisado. O cérebro pode ser medido e analisado. Ponto. Ele, aí vocês podem colocar entre parênteses o cérebro, é objeto de estudo das ciências biológicas. Mas também é objeto de estudo das ciências humanas, como a psicologia. Ponto. Cabe destacar que a psicologia amplia sua área de interesse para além das funções biológicas. Buscando entender o conceito de mente. Muito bem. Kátia, por favor, continua lendo para mim. Mente é uma definição que tenta resgatar a essência do homem, aquilo que é ontológico. A essência de uma pessoa emerge da existência de funções mentais, que permitem a ela sentir emoções, pensar e se comportar. Essas expressões estão estreitamente relacionadas ao funcionamento cerebral.
Assim, sem o cérebro, a mente não pode existir. Sem a manifestação comportamental, a mente não pode ser expressada. Muito bem. Então, vejam que agora a gente está falando sobre um outro conceito. Quando a gente fala de cérebro, nós estamos falando sobre essas funções puramente biológicas. Quando a gente fala sobre mente, a gente está falando sobre questões que são mais abstratas e que se referem ao aspecto ontológico. O que é o aspecto ontológico? É aquilo que faz com que o homem seja homem, é aquilo que caracteriza a humanidade, tá? É aquilo que faz, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas ontologia é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, o que me torna humano. Isso é uma ontologia. Então, eu acho importante vocês escreverem o seguinte: a definição de mente, a definição de mente procura resgatar a essência do homem. Entre parênteses, a essência do homem, entre parênteses, aquilo que é ontológico. Ponto. É exatamente a essência de uma pessoa é exatamente a essência de uma pessoa que emerge a partir das funções mentais. Ponto. As expressões das funções mentais estão relacionadas ao funcionamento cerebral. Assim, sem o cérebro... Thaís, relacionadas, Oi. desculpa, só volta para mim. Relacionadas... Onde Isso. você parou? No relacionadas. Tá, lê um pouquinho antes, porque eu crio isso na hora, depois eu não lembro mais o que eu falei. As expressões das funções mentais estão relacionadas... As expressões das funções mentais estão relacionadas ao funcionamento cerebral. Vírgula. Assim, sem o cérebro, não há mente. Sem o cérebro, não há mente. Uma vez que a mente se expressa a partir da manifestação corporal. Pessoal, tá claro para vocês isso? Vocês conseguem entender essa relação entre mente e cérebro? Tá tranquilo? Isso é uma parte importante, não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim? Pra Pessoal, mim tá posso passar? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá, então vamos caminhar. Pode continuar, Kátia, por favor. Vamos lá.
Nas guerras. Grande oportunidade de trabalho para o psicólogo que incrementava as pesquisas e a aplicação de conhecimento nas áreas de recrutamento e seleção, bem como de testes psicológicos. Opa, saiu. Peraí. Alguém mexeu aí. Peraí um pouquinho. alguém Cada vez que eu pode mudo, eu preciso continuar pra assumir mim? o controle. Estou com uma visita aqui, ó. Ô, Oh, Thaís, que belezinha, ai, que coisa gostosa. Oi. só um minutinho. O meu travou. Qual que é o slide agora? Agora a gente está no slide 8. Muito bem. Pode continuar, Kátia. Eu vou de novo, tá? Que me perdi. Nas guerras. Tá. Grande oportunidade de trabalho para o psicólogo que incrementava as pesquisas e aplicação de conhecimento nas áreas de recrutamento e seleção, bem como de testes psicológicos, fornecendo junto à sociedade em geral a importância da psicologia. Ainda as guerras mudaram os rumos da psicologia pelo mundo, levando muitos pesquisadores renomados a se refugiarem nos Estados Unidos. Este exílio forçado marcou a transferência da psicologia da Europa para os Estados Unidos. Outro fator contextual é a discriminação por raça, religião e gênero. Durante vários anos, esses preconceitos influenciaram as questões básicas, como quem está apto a ser um psicólogo e onde ele poderá trabalhar? Mulheres, negros, judeus tinham poucas possibilidades de desempenho profissional. A Associação Americana de Psicologia, a primeira organização científica e profissional de psicólogos, foi fundada em 1892. Depois de estabelecida, a nova disciplina desenvolveu-se e expandiu-se rapidamente, em especial nos Estados Unidos, onde ainda detém um lugar de destaque na psicologia. Muito bem. Então, acho importante a gente compreender essa questão que as guerras elas foram uma oportunidade de trabalho para o psicólogo. Então, escrevam aí. Foi durante o período de guerras. Foi durante o período de guerras que o trabalho do psicólogo ganhou atenção. Pessoal, só um segundo, tá? Pessoal, desculpa, mas olha, eu vou falar para vocês, esse negócio de home office não tá dando certo, não, porque é uma tal de criança gritar, cachorro que late, pelo amor de Deus, ninguém merece essa vida, não. Mas vamos lá. Onde eu parei, gente? Qual foi a parte que eu parei de falar? Já falei sobre as guerras? Não, foi durante o período de guerras. Isso, foi durante o período de guerras que houve grandes oportunidades de trabalho para o psicólogo. O qual atuava principalmente
nos processos de recrutamento e seleção, e testes psicológicos. Thaís, desculpa, eu me perdi aqui. Que mudou o sentido da que você estava falando. Não ouvi, Edmilson. Trabalho só. Acho que a sua conexão está ruim. Espera só um pouquinho. Está me ouvindo agora? Sim, então foi durante o período de guerras que houve grande oportunidade de trabalho para o psicólogo, que incrementava, eu tô nessa parte, tá? Que passou a atuar principalmente na área de recrutamento e seleção, bem como de testes psicológicos. Professor, uma pergunta. Sim. Esses testes, eles estavam em testes? Eles estavam sendo testados ou eles já existiam, já existiam há algum tempo? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Sim. Já tinham alguns testes, tá? Não são os testes que nós utilizamos hoje, mas já eram testes psicológicos que eram usados para recrutar soldados para a guerra. Então, eram testes que avaliavam a questão do quanto aquela pessoa ela ia dar conta emocionalmente de participar de uma guerra. Então, o quanto aquela pessoa ela era, é o que nós chamamos hoje de resiliente, tá? Então, eram esses tipos de testes que eram feitos. Claro que não se tinha naquela época todo o rigor, né, que nós temos hoje, toda a preocupação ética que nós temos hoje. Ok, pessoal? Lá no começo, essa avaliação psicológica era uma avaliação para saber quem iria aguentar mais, tá? Quem não iria arriar já logo de começo, em outras palavras, tá ok? Então, pessoal, olha só. As guerras mudaram, então, o rumo da psicologia pelo mundo, levando alguns pesquisadores renomados a se refugiarem nos Estados Unidos. Grande parte dos nossos pesquisadores tinha uma origem judia, tá? Então, durante o período aí da Segunda Guerra, grande parte deles, dos autores, inclusive, foram para os Estados Unidos. E foi exatamente isso que fez com que lá nos Estados Unidos a psicologia ganhasse muita força. Então foi exatamente por conta desse exílio forçado que a psicologia ganhou muita força nos Estados Unidos. Ok? E aí, pessoal, surgiu lá nos Estados Unidos a APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Vocês vão ouvir falar bastante sobre a APA, tá? Que foi a primeira organização científica profissional de psicólogos. Então, escrevam aí no caderno de vocês. Foi criada em 1892, a primeira organização científica e profissional de psicólogos. Chamada de APA. Na verdade, é American Psychological Association, tá? O nome certo de APA é esse, American Psychological Association. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Anotaram? Muito bem, Kátia, pode ler ali, ó. Na função de profissionais. Na função de profissionais, temos que sair do senso comum. Ser psicólogo significa ouvir a experiência do outro e, através de uma atitude de empatia, conseguir reconhecer as próprias emoções para que, dessa forma, possa se conectar com a experiência do outro. Vejam só, então aqui a gente já está fazendo uma aproximação sobre a diferença entre o ouvir profissional e o ouvir de senso comum. Então, olha só, ser psicólogo significa ouvir a experiência do outro e, através de uma atitude de empatia,
conseguir reconhecer as próprias emoções. Essa parte é muito importante. Conseguir reconhecer as próprias emoções. Porque é só assim que a gente consegue se conectar com a experiência do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que psicólogo que não tem autoconhecimento, psicólogo que não conhece de si mesmo, não vai conseguir fazer um trabalho profissional com o outro. Vai ter conversa de bar, tá? Mas trabalho de psicologia, não. Por quê? Porque é a partir desse conhecimento, daquilo que é meu, que eu vou conseguir me separar do outro. Porém, essa separação não é uma separação em termos daquilo que me conecta com o outro enquanto ser humano, tá? Porque se eu me desconecto dessa humanidade, eu também não estou fazendo psicologia. Vejam como é uma linha tênue, né? Vejam como é complicado a gente conseguir fazer essa separação. Por isso que a gente insiste, pessoal, que todo psicólogo precisa ter a sua própria terapia pessoal, porque é só assim que ele vai conseguir desempenhar uma boa função, tá? Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso, acho que talvez na nossa última aula presencial. Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho, portanto, precisamos estar com o nosso instrumento de trabalho calibrado. Quanto mais eu conheço de mim, mais eu consigo ser empático para com a experiência do outro. Ok? Então, escrevam aí. Quanto mais eu conheço de mim, mais eu consigo ser empático com a experiência do outro. Oi, Edmilson. A partir de quando a gente deve... Edmilson, está cortando muito a conexão. A partir de que semestre assim, a gente deve começar a fazer um trabalho de psicoterapia? Você aconselha tudo, né? Tá, eu acho que você está perguntando para mim a partir de quando vocês devem começar a fazer terapia pessoal, é isso? Isso mesmo. Tá, eu diria que vocês devem começar ontem, né? Ontem é uma data excelente para vocês já começarem a fazer terapia pessoal. E acho importante porque quanto mais vocês vão fazendo ao longo da formação de vocês, mais vocês vão conseguindo se identificar com uma forma de trabalho. Eu falo para os meus alunos o seguinte: durante o processo de formação, gente, experimentem diversos estilos de psicoterapeutas. Quem faz isso vai chegar lá no final, no quinto semestre, né? No quinto semestre, não, no quinto ano, já com uma bagagem pessoal de autoconhecimento e de experiência com psicólogos diversos que vai ajudar muito na hora de você fazer estágio. Eu já tive alunos que chegaram na época de fazer estágio clínico sem nunca ter passado por um processo de psicoterapia pessoal. É o que eu falo, né? Imagina alguém que vai se formar piloto e nunca entrou em um avião antes. Quer dizer, complicado, né? Isso. Então, quanto antes vocês puderem começar esse processo, certamente para vocês vai ser melhor, ok? Ô, Thaís, repete essa última frase que você estava ditando, a última Sim. anotação que é para a gente anotar, por favor. Sim. Quanto mais conhecimento, ou quanto mais autoconhecimento o terapeuta tiver, eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei, tá? Que eu não me lembro agora de cabeça exatamente as palavras que eu usei. Quanto mais conhecimento de si mesmo, ou autoconhecimento, o terapeuta tiver, maior aproximação empática com a experiência do outro. Tudo bem? Vamos seguir. Pode ler, Kátia, por favor.
ciência se constitui como um processo de conhecer sobre fatos ou aspectos da realidade, sendo esses o objeto de estudo. A forma de conhecimento se dá por meio de uma metodologia precisa e rigorosa, uma linguagem universal. A psicologia como ciência. Para obter o conhecimento dos fatos, precisamos usar um sistema programado, estabelecer metas passo a passo, sistemático, cumprir os passos programados e controlado, controlar as variáveis que impedem que a pesquisa ocorra, para que posteriormente se permita a verificação da validade desses fatos, testagem. Só assim entende-se o porquê dos acontecimentos. Ótimo. Então, escrevam no caderno de vocês. Por ciência, entende-se. Por ciência, entende-se um processo de conhecer fatos ou aspectos da realidade a partir de uma metodologia precisa e rigorosa. É utilizada para isso uma linguagem universal. Ponto. Dessa forma, a psicologia como ciência utiliza um sistema programado sistemático e Pessoal, o meu travou aqui. É o meu também. Idem. A voz dela tá cortando e não tá para entender nada. Sim. Foi até sistema programado, sistemática e... É, o meu parou aí também. Isso. O meu também, parou aí. O meu tá cortando direto. Não a diferença. Ai, meu Deus. Às vezes a internet da professora caiu, não? Pode ser. Pode ser. A minha internet tá bem ruim, ela vai e volta, sabe? Para mim, aqui a professora caiu, já saiu. Eu creio que ela Não. saiu também. A minha também aqui já é. Eu só tô vendo o KS aqui. Sim. Ontem eu também caí, foi difícil para eu voltar. Ontem meu Wi-Fi não tá funcionando aqui de casa, tô com 4G e fica ruim. Ah, é ruim mesmo. Porque minha internet não é das melhores, e agora com essa quarentena, tô sobrecarregando muito.
Ô, Kátia, a sua é qual que você mora aqui em Vila? A minha é net, mas também não tá aquelas coisas não, viu? A minha Nossa, mas a sua é melhor ainda. A minha é desktop, ponta, sabe? E isso que tá, o meu marido trabalhando lá, fazendo reunião, desenho aqui, tá meio sobrecarregado. O meu é fibra da vida. Não tá legal também, não. O negócio tá bravo. Oi, gente, caí. Voltei. Não machucou, não, né, Thaís? Ah, eu acho que não, viu? Mas que eu tô hoje, eu vou falar para você que o negócio tá meio tenso. Tá bravo hoje. Nossa Mas a gente senhora, consegue. hoje eu A tenho gente empregada, tenho babá, tem filho, tem, enfim. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pera. Uma hora vai. Essa minha conexão também tá daquele jeito. Vocês tiverem que aumentar a internet de casa também ou não? Não, né? Sim. Tá. Aonde que eu parei, pessoal? Leiam aí a última frase que eu pedi para vocês escreverem, por favor. Kátia? Olha, Oi, qual foi a última coisa que eu escrevi? que para mim, que eu estava aqui, utiliza-se um processo programado, sistemático e... Ah, tá. Estava falando sobre a psicologia como ciência, né? Um projeto sistemático, controlado, para que se permita a verificação da validade dos fatos. Permita. Para que se permita a verificação da validade dos fatos. E, assim, entender o porquê dos acontecimentos. Ponto final. Pessoal, deixa eu fazer uma explicação, que eu não sei se isso está claro para todo mundo, tá? Vejam que aqui eu estou falando de pesquisa em psicologia. A gente está falando de ciência, nós estamos falando de estudos sobre o comportamento. Quando nós falamos sobre isso, nós ainda não estamos falando, nós não estamos nos referindo a uma psicologia clínica, tá certo? Nós não estamos falando sobre atendimento clínico. Vocês vão perceber que quando a gente fala sobre atendimento clínico, vai ter uma série de outras variáveis que a gente vai precisar levar em conta, e isso de acordo aí com cada abordagem teórica, vocês vão estudar todas elas e vão escolher aquelas que fazem um sentido maior para cada um. E aí a gente vai falar sobre ciência dentro dessas abordagens teóricas, tá certo? Vocês vão entender, por exemplo, que quando a gente fala de psicanálise, eu já disse para vocês que a psicanálise, ela não cabe dentro de um modelo de ciência positivista, como nós estamos falando aqui, tudo bem? E aí vocês vão entender, então, como que a gente fala sobre ciência, como que é a compreensão de ciência através da psicanálise, porque é um outro modelo de ciência que não é o modelo de ciência positivista. Tudo bem? Como essa aula de vocês é sobre psicologia geral, aqui eu estou passando para vocês informações a partir de um modelo de ciência positivista. Fica claro isso? Que eu não quero que vocês achem que isso que nós estamos falando agora é diretamente aplicado a uma psicologia clínica, por exemplo. Tudo bem? Fica claro isso? Muito bem.
Pode continuar, Kátia, por favor. Se você estiver cansada, quiser que outra pessoa leia, é que o seu áudio está muito bom, tá? Por isso que eu estou pedindo para você ler. Tá bom, sem problema. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos, psiquismo. Muito bem. Escrevam no caderno. Psiquismo se refere aos processos mentais dos indivíduos. Gente, só lembrando, Tá cortando de novo, professor. que são processos mentais. Pensem, processos travou, e agora? Agora voltou. Então, se refere a pensamento, sentimento, percepção, comunicação, tá? Só para vocês lembrarem o que significa processos mentais. Ok, pessoal? Podemos? Muito bem. Vai lá, Kátia. Dizer que a psicologia é ciência significa que ela é regida pelas mesmas leis do método científico, as quais regem as outras ciências sociais. Isso significa que ela procura um conhecimento objetivo, baseado em fatos empíricos. Pelo seu objeto de estudo, a psicologia desempenha o papel de elo entre as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, as ciências naturais, como a biologia e as áreas científicas mais recentes, como as ciências cognitivas e as ciências da saúde. O que esse slide está falando de importantíssimo para nós? Ele está dizendo algo que eu também acho que já disse para vocês, talvez, numa das nossas primeiras aulas, né? Que não dá para a gente pensar que a psicologia, ela dá conta de compreender o ser humano sozinha, né? A psicologia, ela depende, ela faz parte, né, de outras áreas faz parte não, ela atua junto com outras áreas do conhecimento. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante que o psicólogo também estude outros assuntos e não apenas os assuntos relacionados diretamente à psicologia. É muito importante que o psicólogo, por exemplo, tenha alguma... Não tô dizendo estudar a fundo, tá, gente? Mas que ele tenha pelo menos alguma ideia sobre sociologia, sobre antropologia, sobre biologia, sobre filosofia. Tudo isso vai ajudar com que a pessoa seja um profissional com uma visão mais ampliada sobre o ser humano, tá certo? Então, a psicologia, ela é uma das ciências que vai tentar compreender essa complexidade que é o ser humano, mas ela, sozinha, certamente não dá conta disso. Tudo bem? Compreendida essa parte? Legal. Vamos lá. Comportamento é a atividade observável, de forma interna ou externa, dos organismos na sua busca de adaptação ao meio em que vivem. Dizer que o indivíduo é a unidade básica de estudo da psicologia significa dizer que, ao mesmo tempo, ao estudar grupos, o indivíduo permanece o centro de atenção. Ao contrário, por exemplo, da sociologia, que estuda a sociedade como um conjunto. Os processos mentais são a maneira como a mente humana funciona. Pensar, planejar, tirar conclusões, fantasiar e sonhar. O comportamento humano não pode ser compreendido sem que se compreendam esses processos mentais, já que eles são a sua base. Pessoal, isso é bastante importante. Então, vamos só colocar assim, ó. Comportamento é toda atividade observável.
comportamento é toda atividade observável dos organismos. Vejam que quando a gente fala de organismo, nós não estamos apenas falando sobre comportamento humano, tá? Organismo significa qualquer ser vivo. Então, qualquer ser vivo, ele busca adaptação ao meio em que ele vive. Então, comportamento é a atividade observável dos organismos na busca de adaptação ao meio em que vive. Ponto. A psicologia tem como foco de interesse o estudo do indivíduo. Ou seja, a singularidade da pessoa. Vírgula. Diferente da sociologia, cujo foco de estudo é a sociedade, ou seja, o conjunto. Ponto. Dessa forma, verifica-se que, para estudar o comportamento humano, se faz necessário compreender os processos mentais. Aprender os processos mentais, é isso, Thais? Processos mentais, vírgula. Os quais são individuais, em seu processamento, porém, podem gerar consequências no coletivo uma vez que vivemos em sociedade. Vocês conseguiram entender isso, pessoal, que vocês escreveram? Vocês estão entendendo que a psicologia, então, ela vai estudar o comportamento, ela vai estudar os processos mentais que se dão de uma maneira individual. Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de planejar as coisas, cada um conclui as coisas de uma maneira que é singular, que é individual. Então, a psicologia, ela tem como foco de estudo esses aspectos.
Porém, como nós vivemos no coletivo, como nós vivemos em sociedade, as consequências do meu comportamento que se dá através desses processos mentais vai aparecer de uma maneira coletiva, porque nós vivemos em grupo. Faz sentido para vocês isso? Então, o modo como eu penso vai trazer consequências para o coletivo. Sim ou não? Se a gente for pensar em um coletivo como família, por exemplo, né? Família é um grupo de pessoas que vivem juntas. A maneira como cada um pensa afeta o grupo, certo? Exatamente porque cada um vai pensar e vai sentir o mundo de uma maneira que é singular. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Muito bem. Então, vamos passar para o próximo. Vamos lá, Kátia. Portanto, a psicologia enquanto ciência. A psicologia como ciência humana permite ter um conhecimento abrangente do homem, sobre o mundo que o cerca, sobre suas emoções, seus sentimentos, inquietude, angústias, questionamento, aprendizagem, sobre seu desenvolvimento e, com isso, um conhecimento maior sobre a vida. Ok, também isso daqui é bem basicão. Como ciência, a psicologia forma profissionais aptos a estar utilizando em seu trabalho conhecimento científico e técnico, que possibilitam diagnosticar os problemas, e com técnicas fazer a interpretação e intervenção adequada, que visa tornar a pessoa saudável, isto é, capaz de enfrentar as dificuldades do cotidiano. Acho importante vocês só frisarem o seguinte, escrevam aí, a psicologia como ciência, forma profissionais que devem se basear exclusivamente em ferramentas e técnicas reconhecidas pelo Conselho Profissional e validadas cientificamente. Ponto final. Muito bem. Tranquilos, pessoal, até aqui também? Acho que não tem nada de novo. Pronto, Kátia. A psicologia possui instrumentos próprios para obter informações sobre a vida psíquica, como testes psicológicos, técnicas de entrevistas e observações com registros de dados do comportamento humano. A partir desse levantamento de dados, o psicólogo compreende a partir de modelos teóricos psicológicos, qual a indicação adequada, que poderá ser uma terapia, um trabalho de orientação individual ou grupal, sempre no sentido de promover a saúde mental do indivíduo. Vejam, pessoal, que tudo isso que a gente está falando aqui são aspectos que vocês vão aprender aí ao longo da formação de vocês, né? Que testes são esses? Como são essas técnicas de entrevista e técnicas de observação? Como se faz o registro do comportamento, tá? Tudo isso vocês vão aprender ao longo da formação de vocês. O que é importante que vocês saibam, por enquanto, é que é através, quando a gente fala de ferramentas ou métodos e técnicas, são esses métodos e técnicas que nós estamos nos referindo, que são exclusivos
do trabalho do psicólogo e que devem ser usados quando a gente for tentar aí ter uma compreensão sobre o comportamento humano, ok? Pode ler, Kátia. A promoção da saúde mental implica também no sentido preventivo, e como tal, o psicólogo também tem condições de criar estratégias para evitar o aparecimento de doenças, distúrbios de comportamento, etc. Mas isso implica em ver o homem na sua totalidade, como ser biológico, sociológico, psicológico e, ao mesmo tempo, inserido no contexto educacional, urbano, social, econômico. E que, como cidadãos, a saúde mental não é só uma questão psicológica, mas global, que necessita do engajamento de todos os que estão comprometidos com a vida. Muito bem. Escrevam no caderno de vocês. Promoção de saúde mental. Promoção de saúde mental implica na prevenção e tratamento de doenças e distúrbios de comportamento. Ponto. Quando se fala em saúde mental, é importante se fazer uma compreensão de homem holística. Ou seja, que abrange o homem na sua totalidade. Abram parênteses. Um ser bio, psico, social, espiritual. Ponto final. Muito bem, pode continuar, Kátia, por favor. A psicologia no Brasil, 58 anos de ciência. A psicologia no Brasil surgiu como área científica e profissional sobre dois enfoques, o da medicina e o da educação. A medicina entendia a psicologia como uma prática curativa dos distúrbios mentais. A educação visava uma ação preventiva. Quando a profissão e o currículo dos cursos de psicologia foram regulamentados por lei em 1962, havia a preocupação de uma formação polivalente, clínica, trabalho e educação. Porém, na realidade, os cursos priorizavam a formação em clínica, mais devido à demanda dos alunos do que por um princípio educacional. Muito bem. Escrevam, então, no caderno de vocês. Aqui a gente está falando especificamente sobre a psicologia no Brasil, tá? Vejam que aqui já deixa aí algumas pistas, né, para a realização do trabalho, dessa atividade que eu pedi para que vocês entreguem no dia 20, tá? São informações aí importantes. Então, no Brasil,
a psicologia tem 58 anos de existência e nós contamos a partir da data de 1962. Então, a psicologia se torna profissão no Brasil a partir de 1962, que é quando, né, há a regularização da profissão de psicólogo. 27 de agosto de 1962. Muito bem. Oi. Falhou o meu som aqui. Dá para você repetir de novo, por favor? Sim. A psicologia, eu disse o seguinte, que eu ainda não falei para vocês escreverem, tá? Só estou explicando por enquanto. Desculpa, então não precisa não. Eu entendi a explicação, eu só não entendi se era para copiar. Tá. Não, eu só estou explicando, então, como que a psicologia enquanto ciência se dá no nosso país, né? Que ela nasce enquanto profissão a partir de 1962, né? No dia 27 de agosto de 1962, nasce a profissão de psicologia no Brasil, tá? E aí é importante que vocês escrevam o seguinte: no Brasil, agora é para escrever no caderno. No Brasil... Nossa, o meu está cortando muito. Tá muito ruim. E agora? Tá bom? No Brasil, a psicologia surge como ciência a partir dos enfoques da medicina e da educação. No Brasil, a psicologia surge como ciência a partir dos enfoques da medicina e da educação. Ponto. No início, visando práticas curativas dos distúrbios mentais. Prática curativa dos distúrbios mentais. E na educação, enquanto ação preventiva. Ponto final. Muito bem. Kátia, por favor, pode continuar. Qualquer que seja a prática do psicólogo, curativa ou preventiva, ele poderá desenvolvê-la no sentido de fazer com que o sujeito de seu trabalho se reconheça como uma individualidade constituída por um contexto sócio-histórico, ou seja, trata-se de um organismo peculiar que se desenvolve através do conjunto de suas relações, as quais acontecem perpassadas pela lógica e ideologia das instituições, que define os papéis sociais, as normas, os valores e os objetivos a serem atingidos. Nesse slide, pessoal, aqui está falando que a psicologia, ela vai ter essa compreensão, como eu já expliquei para vocês no outro slide. Ela tem uma compreensão a partir da realidade individual de cada pessoa. Porém, nós não podemos parar aí, tá? Por quê? Porque a realidade individual, ela é construída a partir do contexto sócio-histórico, ou seja, do ambiente em que essa pessoa está, de toda a cultura que essa pessoa recebe, de toda a educação, valores, princípios, tudo que rege o contexto de vida dessa pessoa vai formando essa individualidade que é o objeto de estudo
da psicologia. Tudo bem, gente? Isso faz sentido para vocês? Muito bem. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês algumas áreas de atuação do psicólogo, tá? Isso também vai ajudar vocês no trabalho que eu pedi para vocês fazerem. Veja que tem ali embaixo um link que vocês podem atuar, é o link do CRP, e é de lá que eu tirei todas essas áreas de atuação onde o psicólogo pode trabalhar. Vejam a quantidade de especialidades, né, que vocês podem atuar. Tudo bem? Enquanto ciência, tá certo? Muito bem, isso daqui é mais uma questão de curiosidade e para ficar a dica aí do trabalho de vocês. Eu coloquei, pessoal, aqui essa atividade de pós-aula, que na verdade é um artigo, vocês vão sempre quando eu peço para os meus alunos lerem, eu sempre peço para que eles leiam artigos científicos, artigos que são postados em periódicos, ou seja, revistas científicas, porque eu quero que vocês já comecem a se adaptar com esse tipo de leitura, tá bom? Então, é um artigo muito bacana que vai falar sobre esses assuntos, né, que nós conversamos na aula de hoje, que é essa formação da psicologia a partir da ciência, o que torna a psicologia uma ciência. Então, se vocês puderem ler e depois fazer um resumo, essa é a atividade de pós-aula da aula de hoje, que está lá no AVA também, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de conteúdo. Agora, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, podem ligar aí o microfone e ficar à vontade. Acabei de abrir o artigo, é muito interessante, Thais. É um artigo muito bacana, eu acho que vale a pena, assim, vocês lerem e fazerem resumos, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Aquele vídeo também que eu coloquei para vocês lá no começo da aula, também é um vídeo bacana, se vocês puderem ver, vai ajudar a complementar aí na formação de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pois não, Kátia. Imaginamos assim, começou então realmente o curso de psicologia em 1962. Então, pega-se, por exemplo, um psicólogo que se formou nos anos 70. Para ele estar atuando hoje... Deixa eu só explicar para você que é assim, não é que começou o curso de psicologia em 1962, tá? Já até tinha a formação antes. O que data de 27 de agosto de 1962 é a profissionalização, tá? É a regulamentação da profissão de psicólogo. Ok. E aí eu imagino o seguinte, uma pessoa que teve uma formação nessa época, para ela estar atuando hoje, ela tem que estar em total desenvolvimento, né? Com estudos, certeza. Mudou igual um médico, eu imagino, né? Exatamente, Kátia. Eu acho que é uma observação muito importante essa que você está fazendo. Por quê? Porque, assim como todas as outras áreas, os estudos, né, eles vão se atualizando. Então, o psicólogo que se forma e se baseia apenas naquilo que ele aprendeu na época que ele se formou, é um profissional que está bastante desatualizado. Então, a gente precisa estar constantemente fazendo cursos de formação extra, a gente precisa estar fazendo grupo de estudo, a gente precisa estar fazendo terapia pessoal. Tudo isso é muito importante para que ele não fique desatualizado. Ok? Legal. Alguém, pessoal, tem mais alguma outra pergunta? Tranquilos? Tá bom. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aí uma boa semana, uma boa Páscoa, né? Que a gente possa, de uma maneira virtual, estar próximo das pessoas que a gente ama, passar por toda essa fase rápido, porque eu não vejo a hora de dar as minhas aulas lá na sala de aula, tomar aquele cafezinho que vocês levam, né? Já estou até com saudades dele. Cadê a aluna que leva aquelas coisas mineiras gostosas? Acho que ela não está hoje. A Nath, ela está aí.
Estou aqui, professora. Não sei Ah, meu Wi-Fi. tá aqui embaixo. Então, você faz favor de, por favor, levar aqueles negócios gostosos que você sempre leva, tá bom? Para a gente comer assim que voltarem às aulas, combinado? Sim? Combinado. Então, tá bom. Queridos, boa Páscoa para todos Professora, vocês. E professora, Oi, Marcos. Oi. desculpa. Deixa só uma curiosidade minha. O Sim. que significa esse símbolo que a senhora colocou nos slides? Qual deles? Só uma Peraí, curiosidade. Tem um símbolo lá no começo que parece um tridente. Ah, é o símbolo da psique. Peraí, eu vou sair aqui do slide. Deixa eu só sair aqui. Peraí um pouquinho só. Peraí. Aqui. Quero que vocês me vejam. Vocês estão me vendo? Ok. Estão me vendo? Tá me vendo, Marcos? Tô vendo. É esse símbolozinho aqui, é isso? Isso, eu só não É um libero o vídeo tridente. porque meu cabelo tá onde mais. Tá bom. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo da psique, tá? Se vocês pesquisarem, coloquem ali no Google, símbolo da psicologia, tá? Então, é uma letra que representa a psique e é o símbolo, né, mais utilizado na psicologia. Então, sempre que vocês verem esse símbolo, tá relacionado aí à psicologia. Tudo bem? Ok, obrigado, viu, professor? De nada, é um símbolo importante para nós, tá? Então, procurem aí no Google que vocês vão... Procurem ler, inclusive, né, sobre a letra, e aí vocês vão se informar um pouquinho mais, tá bom? Mas significa psicologia, tá certo? Tá certo, obrigado, professor. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Tem mais algum cachorro, como o meu, é um cachorro doido. Então, tá bom. Gente, boa semana, até a próxima aula, até semana que vem. Até mais. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada a todos.